Fala pessoal, então o meu recado essa semana para vocês, a minha dica da semana é: não busque atalhos. Muitas vezes a gente acaba se comparando muito com o que os outros têm e esquece um pouco do que dá valor, que realmente a gente tem, né? Então, quando a gente se compara, eu queria ter o peso daquela pessoa, eu queria ter aquilo na minha casa que aquela pessoa tem, eu queria que meu carro fosse de tal ano que meu amigo tem. Então a gente esquece das nossas prioridades, esquece de realmente dar valor ao que a gente tem. Então a gente acaba, às vezes, para conseguir esses desejos, a gente acaba buscando atalhos. Então, o que seria num processo de reeducação alimentar e emagrecimento a gente buscar atalhos? Quando a gente opta, então, por uma dieta muito restrita, a gente restringe demais os alimentos na nossa alimentação, porque normalmente a gente está acostumado a comer certos tipos de alimentos. Se a gente parte para uma mudança muito brusca, retira totalmente certos alimentos que a gente está acostumado, e seria então restringir demais. Eu não trabalho dessa forma. A gente procura então agregar mais valor a uma dieta de uma pessoa, a trazer trocas inteligentes, a fazer a pessoa entender o real significado daquele alimento no processo de reeducação alimentar dela, do que chegar e restringir muitos alimentos. E às vezes as pessoas acabam optando por dietas extremamente baixos valor calórico que a gente sabe que ninguém consegue manter por muito tempo, né? Que os ganhos serão a curto prazo também, né? Tem essa questão também. E as pessoas também precisam entender que às vezes elas acabam optando ou achando que certos alimentos têm o poder em si só de serem emagrecedores ou de engordar, que a gente costuma dizer assim, né? Então, quando a gente diz assim, quando a gente vê por aí dizer assim, eu vou tomar um suco detox na segunda-feira, porque domingo eu exagerei demais, eu tive uma alimentação muito desregrada, muito fora, né? Então, a gente é bobagem pensar que um suco, que um chá só vai fazer você emagrecer. Um alimento em si só, sozinho, ele não tem este poder no organismo de fazer essa mudança do metabolismo, essa mudança sozinha. Acredito, então, que tudo é uma questão de mudança de hábito no geral. Acredito sim no poder de certos alimentos, no poder de um suco, no poder de um chá, mas acredito que ele, sem estar aliado a um hábito de vida saudável, a um hábito alimentar, a um bem-estar em geral, até emocional da tua vida, eu não acredito que isso, a curto, médio e longo prazo, vai fazer um efeito benéfico para você. Então, também falar que certos alimentos engordam. Por exemplo, quando você está numa dieta, as pessoas costumam dizer, eu não estou comendo massa, eu não estou comendo pão. Isso é errado. Um alimento sozinho, a gente sabe que ele sozinho não vai fazer você engordar, né? Ganhar peso. Então, normalmente a gente trabalha então com trocas. A pessoa está acostumada com não misturar, por exemplo, carboidratos, seria uma opção. Só trocar o pão branco por um pão integral, a gente sabe dos benefícios de vitaminas, minerais e fibras e o poder de saciedade que esses alimentos trarão, então, para a nossa alimentação. Por isso, é muito importante trabalhar com essas trocas e inclusão, muitas vezes, de alimentos. Eu trabalho muito com a inclusão de alimentos como aveia, como sementes, como grãos, a inclusão de mais água na alimentação, que a gente sabe que precisa também. Então, as pessoas optam por esse tipo de pensamento, por esse tipo de dieta muito restrita e acabam buscando atalhos que não é legal na alimentação, que a gente sabe que não funciona. Então, isso faz com que a gente se afaste cada vez mais dos nossos objetivos, optar por esses tipos de atalho. E a gente tem que entender que a graça de percorrer um caminho não está somente no resultado final. A gente sim tem que visualizar, vislumbrar um resultado, uma meta que eu já falei aqui, e ter uma meta, mas não que aquilo seja só o que interessa. A gente tem que entender, passar por todas a superação que a gente sabe quando a gente está num processo de reeducação alimentar, a gente vai ter dificuldade, a gente vai às vezes pensar em desistir, a gente não vai conseguir mudar muitas coisas de uma hora para outra. Então, entender o processo de percorrer todo aquele tempo, todo aquele processo, aos poucos, que cada um tem o seu tempo de superação. Então, a gente deve dar valor a cada dificuldade, a cada superação, a cada vitória que a gente consegue ao longo de todo o processo. Acredito também que a gente deve olhar para a gente e ver que o caminho que a gente está percorrendo até agora,
se esse caminho é correto, se está sendo da forma justa, ou se a gente está buscando muito atalhos, está querendo resultados muito imediatos, muito rápido. Isso também, então, não seria o caminho correto a percorrer. Eu acredito que não existe pessoa sem tempo. Existe uma pessoa que não tem uma meta, que não planejou, que não estipulou uma meta adequada e não priorizou. Então, não existe pessoa sem tempo. Existe uma pessoa sem meta e sem essa prioridade. Não priorizar isso na vida dela. Se a minha prioridade é a alimentação, bom, eu tenho uma meta para isso. E o que eu vou fazer para isso ser prioritário na minha vida, né? Eu acredito também que tudo é uma questão de meta e prazo. Que não existe metas impossíveis, existe um prazo mal colocado na tua vida. A mesma coisa que eu dizer assim, ó, eu quero emagrecer 30 quilos até o final do ano. A gente está em agosto. Uma pessoa passar por todo o processo de reeducação alimentar, de aprender a perder certos vícios e erros alimentares até o final do ano, e não é saudável para o próprio organismo perder 30 quilos em muito pouco tempo, que isso seria um processo de 1 a 2 anos de aprendizado, de reeducação alimentar. Então, a gente também está colocando um prazo inviável, não está colocando uma meta realista. Então, eu acredito que primeiro a gente tem que focar em objetivos concretos e realistas, sim. Saber realmente o que a gente quer, que é estipular uma meta, ter uma meta, então. Depois, estipular um prazo real que eu consiga fazer dentro do meu ritmo de vida, dentro da minha rotina, dentro do que eu acho que eu vou conseguir fazer. Então, estipular um prazo também é muito importante. Depois de estipular um prazo, então a gente tem que calcular se isso é real para mim na minha rotina, no meu entendimento, no que eu estou vivendo nesse momento. Então, eu quero que vocês, primeiramente, então, entendam estipular uma meta para você, colocar um prazo e tornar isso prioridade. Quero saber de vocês, que vocês coloquem aqui nos comentários o que é a sua meta real para você, o que seria uma meta real e um prazo adequado para você. A minha meta real, o meu prazo que eu coloquei aqui é colocar pelo menos um vídeo por semana falando de algum assunto para vocês. Vou estar sempre postando dicas escritas para vocês, mas pelo menos um vídeo por semana eu quero colocar. Quero saber de vocês então, qual é o prazo, qual é a meta e qual é o prazo que vocês vão estipular para sua meta se tornar realidade. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!